Matheus Teixeira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, marcou a retomada do julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse julgamento é importante, pode fazer com que ele fique inelegível e não seja candidato ao Senado Federal. Lembrando, ele hoje é apontado nas pesquisas eleitorais como favorito. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sabe que a situação jurídica dele no TSE é difícil, mas ele jogava com o tempo. A expectativa dele era que justamente esses pedidos de vista prolongassem o debate e chegasse ao ponto de ultrapassar a data da eleição e, portanto, ele não ficasse inelegível no pleito deste ano. Mas a pressa da ministra Carmen Lúcia tem atrapalhado os planos de Cláudio Castro. Vamos lembrar que começou ano passado com o voto de Isabel Galotti, que era relatora. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista, retomou esse ano o julgamento e na retomada do julgamento ele deu voto também para cassar, já tem 2 votos para retirar ele do cargo e torná-lo inelegível. E no que retomou, o ministro Cássio Nunes Marques fez mais um pedido de vista. E a esperança era que mais esse pedido de vista fosse seguido, portanto, e conseguisse adiar uma decisão desfavorável, livrando ele de uma punição certa de inelegibilidade. Mas a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, já pediu e marcou a sessão para o próximo dia 24, ou seja, geralmente os ministros têm até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, quando há esse pedido de vista. Portanto, o pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques foi neste mês, poderia adiar em mais 2 meses a decisão, mas a ministra Carmen Lúcia negociou com Cássio Nunes Marques e quer uma retomada logo. E ela deu esse exemplo com a marcação do julgamento para o próximo dia 24, agora, de março. Pior do que isso, ela ainda marcou uma sessão extra para o dia seguinte, que é inusual na Justiça Eleitoral. Geralmente só quando há um acúmulo muito grande de serviço que isso acontece, mas ela já marcou a data da retomada do julgamento para o dia 24 e uma sessão extraordinária para o dia seguinte, indicando que, se o julgamento não acabar dia 24, ela deve tentar estender para liquidar a fatura e encerrar esse caso ainda neste mês, em 25 de março, botando água no chope de Cláudio Castro. Ficou difícil dele conseguir estender esse julgamento. Vamos lembrar que chegou já há quase 2 anos no TSE, teve uma demora muito grande. No TRE ele venceu por 4-3, ou seja, uma margem muito pequena de diferença, e agora no TSE ele não deve mais conseguir postergar e não deve mais haver, mesmo que tenha um pedido de vista, não deve ser suficiente para adiar a decisão e lhe beneficiar. O que acontece? Ele foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral e pela chapa adversária, que era de Marcelo Freixo, de um esquema de funcionários fantasmas que ajudaram na campanha e ajudavam sua base eleitoral, que não estava registrado com a devida transparência, e esse esquema de funcionários fantasmas ensejou essa representação do Ministério Público. No TRE ele conseguiu se livrar por 4-3, 4 desembargadores favoráveis a ele e 3 já pela cassação no TRE. Houve um recurso ao TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que é a última instância, já temos 2 votos favoráveis a ele, favoráveis ao Ministério Público, favoráveis à cassação de Cláudio Castro, e a consequência da cassação são 8 anos de inelegibilidade, o que dificultaria muito sua meta de ser candidato, e agora o TSE deve encerrar. Desculpa que eu disse que é última instância, de fato é a última instância da Justiça Eleitoral, mas como tudo no Brasil, sempre cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Uma canetada do Supremo pode derrubar toda a decisão do TSE, mas isso vai ser só lá na frente. Primeiro o TSE acaba o julgamento e depois ele tem a chance de apresentar um recurso ao STF. Fato é que, de 7 ministros do TSE, 2 já votaram para cassação de Cláudio Castro e a consequente inelegibilidade, Uribe. E vira aquela anomalia que a gente tem no país. A pessoa fica ali, entre a cruz e a espada, é eleita, depois o Supremo Tribunal Federal decide cassar, e aí você tem que fazer uma nova eleição, ou você dá o cargo para uma outra pessoa. Seria melhor se fosse célere, porque aí você faria o eleitor já votar em outro candidato e não esperar para votar em um candidato que o desejo das urnas vai ser cancelado posteriormente pelo Poder Judiciário.